Enem 2024, confira o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio aqui em Cubatão. Após acidente na residência oficial, presidente Lula passa por novos exames. Cubatão foi palco do 10º encontro de ferromodelismo no final de semana. No quadro Saúde Plena de hoje, vamos falar sobre organização e o autocuidado pessoal. Hoje foi o início de mais uma semana, segunda-feira, 4 de novembro de 2024. Vamos juntos que o seu Últimas Notícias já começou. Olá, boa noite para você. Ontem foi o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nossas equipes de reportagem percorreram algumas escolas aqui de Cubatão. Marcela França. Segundo dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 73,4% dos inscritos do Enem este ano participaram da primeira prova neste domingo. O índice revela um aumento de 1,5% em relação ao ano anterior. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, aconteceu em todo o país, em 1.753 cidades brasileiras. Na Baixada Santista, quase 24 mil estudantes confirmaram sua participação. E aqui em Cubatão, o número de participantes ficou próximo de 1.500. No Colégio José da Costa, no bairro 31 de Março, entre os alunos era um misto de sensações minutos antes de realizar a prova. Eu tô bem tranquilo, eu quero agir da forma como a prova vem. Eu penso até assim, como é a minha primeira vez, claro, é valendo, mas como é a minha primeira vez fazendo de verdade mesmo, eu penso na questão de repente, estudar juntamente com a prova. O que ela passar para mim, eu já entender que isso aqui é algo que eu posso prestar atenção, já querer estudar, já querer me preparar futuramente, caso de repente ano que vem eu tente fazer novamente. Eu estou muito ansiosa, meu sonho é cursar alguma coisa de ciências, física ou química, estou me decidindo ainda, tenho tempo, graças a Deus. E não sei, estou ansiosa para isso. Os professores da minha escola, eles sempre prepararam a gente bastante para isso, sobre questões, foco, disciplina, sempre contando com dicas com a gente também, né? E o que me pega bastante nessa área vai ser a redação, com certeza. Eu estudei muito, né, o ano inteiro, todo final de semana, estudando, me preparando para o Enem, né? Que é uma prova difícil e exige muito mental também, né? Você tem que estar preparado porque são 5 horas de prova e foi assim que eu me preparei. Mas nem todos os alunos se prepararam para a prova. Falar que eu estou preparado não estou muito não, mas eu estou tranquilo. Eu não estou assim nervoso, eu acho que vou fazer minha prova, estou com consciência tranquila, eu tenho o próximo ano se eu quiser, sabe? Estou trabalhando, estou buscando, mas sei lá, estou tranquilo, não estou colocando uma pressão nas minhas costas. E tem mãe que fica mais ansiosa do que o aluno. Como é que tá o coração de mãe? Nossa, meu coração tá a mil. Estou muito emocionada com meu filho. Bastante nervosa, gente do céu, estou muito preocupada. Esse também é o caso de Cristiane. A Larissa, ela fez a ETEC quando ela foi entrar para o ensino médio, porém ela não foi bem na prova. Aí ela entrou para a Federal, porque a Federal na época era análise de nota, né? E aí ela é autista, então ela entra pelas cotas, né? Mas acho que eu estou mais agoniada do que ela. De acordo com o INEP, aqui na Baixada Santista, 28.711 pessoas se inscreveram para o Enem, mas 4.733 não confirmaram as inscrições. Além da Marcela, o repórter Lucas Sena acompanhou em outras instituições. O presidente Lula estava em Brasília monitorando esse primeiro dia do exame. O Lucas Sena explica pra gente. Uma parte dos 1.590 cubatenses inscritos para o Enem realizaram a prova na ETEC e aqui na Escola Estadual Afonso Schmidt. E muitos demonstravam confiança para esse primeiro dia de prova. Eu espero que seja uma prova que eu consiga desempenhar bem. Eu sei o quanto eu me esforcei, sei que bastante gente se esforçou esse ano também. Mas sei que devido à pandemia a gente ainda tem alguns escassos, né, na educação. Mas eu espero que as pessoas consigam se desempenhar bem e realizar o sonho que, querendo ou não, a gente só consegue transformar nossas vidas pela educação. Estou ansiosa, um pouco nervosa, mas a minha expectativa é que eu vá bem e que a prova seja bem para todo mundo, que todo mundo dê o seu melhor. Espero que o tema da redação seja relevante para a gente que eu não sou mais estudante, mas para quem está no ensino médio, que seja temas atuais, que seja um tema que dê para elaborar muito bem. Além dos candidatos que fazem para valer o Enem, tem os treineiros como o
Lucas Nascimento, que foi acompanhado de seu pai, Joverson. Lucas falou o que espera da prova, já o pai ressalta a felicidade de ver o filho realizando a prova e seguindo os caminhos da irmã. Eu acho que vai ser bem difícil, mas vai ser bom para treinar, né? Sempre é bom treinar antes de fazer para valer, né? É um motivo de orgulho, né? A gente tenta colocar eles para ficar melhor no mercado, treinando, fazendo tudo, sabe? Aí, quando ele for fazer a prova real, já vai estar mais tranquilo na hora de fazer a prova. A irmã dele fez, passou fazendo faculdade e ele está indo no mesmo caminho. E nessas horas todo apoio é essencial. Começa a mãe, que trouxe o documento para a filha para que ela pudesse realizar a prova. Mas também tem a parte triste, como esse participante que esqueceu seu documento e não pôde realizar a prova. Segundo o Ministério da Educação, houve uma redução no número de abstenções no primeiro dia. O índice foi de 26,6%, uma redução de 2% em comparação com 2023. Os alunos que perderam o primeiro dia da prova podem solicitar a reaplicação do exame. Ela só ocorrerá nos casos em que as pessoas não conseguiram comparecer ao local ou foram prejudicadas ao longo da prova. Para isso, o aluno deverá ter um comprovante que justifique a sua solicitação. O presidente Lula acompanhou a aplicação do Enem durante a visita realizada à sala de monitoramento do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Para nós, quanto mais jovens, quanto mais pessoas forem aprovadas, melhor, porque a gente tem consciência de que o Brasil só será um país competitivo com o mundo mais desenvolvido, só será um país rico na hora que a gente estiver exportando sabedoria, na hora que a gente estiver exportando, inteligência. E isso é efetivamente o aprimoramento de vocês no estudo, na universidade, por isso o Enem é sagrado. O segundo dia de prova do Enem é no próximo domingo, dia 10. Os temas serão matemática e ciências da natureza. A gente aproveita e continua falando do presidente Lula, que ontem mesmo, antes desse momento do Enem, realizou exames na capital federal. O presidente Lula voltou ao Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Por lá, o chefe do executivo voltou a repetir exames de imagem que vem realizando desde que sofreu uma queda e bateu a cabeça em casa. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, o presidente permanece sem sintomas e o exame apresenta estabilidade, sem relação aos anteriores, devendo manter suas atividades habituais. A queda do presidente ocorreu no último dia 19 de outubro, no Palácio da Alvorada, residência oficial. Na ocasião, Lula bateu a cabeça e precisou levar 5 pontos na região da nuca. O presidente seguirá em acompanhamento pela equipe médica oficial, além de cuidados do seu médico particular, Roberto Calil Filho, e uma médica da presidência. Vale ressaltar que após a queda, Lula foi orientado pela equipe médica a evitar viagens aéreas de longa distância. Por esse motivo, o chefe do executivo brasileiro não compareceu à cúpula do BRICS, na Rússia. Uma nova avaliação médica está marcada para daqui uma semana, para dar continuidade ao acompanhamento médico do presidente. O repórter Washington Luiz vai te apresentar agora um projeto social muito bacana aqui de Cubatão. Um dos núcleos é realizado no bairro da Vila Natal. A ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira Núcleo da Vila Natal, tem um trabalho voltado principalmente para as crianças e adolescentes, como explica Carla Garcia, a coordenadora da ADRA Coali. O acolhimento institucional é um equipamento de medida protetiva para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses. Então, através de determinação judicial, eles são encaminhados para o serviço e lá eles permanecem com todos os cuidados, como garantia de direitos ao esporte, lazer, cultura, educação, e lá eles passam um tempo determinado até o possível retorno para a família de origem, ou a família extensa, ou família substituta. Amanda Caroline Bispo de Almeida é assistente social da ADRA e tem um papel importante dar assistência, caso precise, às famílias das crianças e jovens que participam do projeto, através do diálogo e de atividades que são realizadas como artesanato.
Então, o nosso serviço como assistente social, né, a gente faz o fortalecimento de vínculo, né, com as crianças e as famílias, né. A gente aqui também trabalha com o artesanato, né, que as famílias e as comunidades também participam, né. E qualquer dificuldade que a mãe tem com o filho, ela entra em contato comigo e a gente faz esse fortalecimento de vínculos, né, entre a família e as crianças. Então, assim, é importante que as crianças venham para o projeto, né, porque ela não fica, né, na rua, não tem o tempo ocioso, né, de ficar até mesmo em celular, né, e ocupar sempre, né, o tempo de espaço, né, das crianças para estar vindo para o nosso projeto. O ex-jogador de futebol Adiel Amorim é o coordenador da Adra Esporte, onde 3 modalidades esportivas são desenvolvidas: judô, beisebol e ginástica rítmica, e passa toda a sua experiência como ex-atleta à garotada, e dar a eles a oportunidade é fundamental. É muito importante porque para tirar um pouco essas garotadas da rua, trazer para o projeto, às vezes não tem oportunidade, e querendo ou não, a gente com esse projeto aqui dá oportunidade para as crianças, principalmente para a família, né? Você acha que dessas crianças, desses garotos, pode sair um futuro Adiel? Se Deus quiser, não um futuro Adiel, mas como um futuro Fabiano, professor de judô, professor Rafa de beisebol, entre outros também, né? Muito bacana, muito obrigado, Washington. E ainda em histórias legais, no último final de semana, Cubatão recebeu o 10º encontro de ferromodelismo. Por lá, o evento reuniu apaixonados pelo hobby e, além disso, quem esteve presente pôde fazer uma viagem no tempo. No último fim de semana, os apaixonados pelos trens se reuniram em Cubatão na 10ª edição do Ferromodelismo. E não há lugar melhor para reunir os apaixonados pelo hobby do que a Estação das Artes. Além das maquetes, dioramas, exposição de fotos, quem veio ao evento pôde participar do Festival do Cambuci. O cambuci é uma fruta nativa da Mata Atlântica, onde a maior parte é cultivada no estado de São Paulo e dá o nome ao bairro do Cambuci, na capital paulista. Ivânio, que é produtor, conta mais sobre a fruta, que estava em extinção, e o que dá para produzir com ela. Ela era usada somente para fazer cachaça. Mas com muitos testes e várias empresas já estão querendo entrar no ramo da gastronomia, querendo fazer dessa fruta pratos gourmetizados, né? Então hoje a gente já tem a geleia, já tem uns patês, antipastos, molhos, pimentas, sucos, sorvetes. Ultimamente ela estava registrada como pré-extinta, mas devido ao trabalho de pequenos produtores na região de São Paulo, no Cinturão Verde, né, fez com que a fruta voltasse ao gosto das pessoas. Rodolfo é um dos praticantes do ferromodelismo. Ele, que começou o hobby em 2012, veio de Torrinha, uma cidade no interior de São Paulo. Sua cidade natal foi a inspiração do seu diorama. Eu comecei a expor ela em 2020, e aí eu venho participando de vários eventos. E eu retratei nessa maquete alguns pontos da minha cidade que são interessantes. Lá tem um mosteiro, é um turismo religioso, tem o Mosteiro do Paraíso. Então eu retratei a Igreja do Paraíso, a figueira onde que o pessoal fazem o casamento lá, e fiz também o Santo Sepulcro. Retratei também o Cine São José, que foi meu avô construiu em 1948. Aí eu, através de fotos, eu recriei ele fielmente, né? Ficou muito bonito. E também tem a Pedra de Torrinha, que é o símbolo que deu nome à nossa cidade. O Wellington Borges é um dos organizadores do evento, que teve a sua primeira edição realizada em 2009. O Wellington disse que o evento busca relembrar a história e a importância das ferrovias. Esse evento, desde a origem, ele busca resgatar a importância que o patrimônio ferroviário tem para a cidade. A ferrovia está aqui na região, cortando Cubatão, inclusive, desde o final do século XIX. É um evento que a gente percebe aqui, as pessoas chegando, que atrai principalmente as famílias, né? E muita gente de fora, porque são amantes do ferromodelismo e são pessoas que percorrem os diversos encontros de ferromodelismo que ocorrem não só no estado de São Paulo, mas como em todo o Brasil. Andresa e Ariane foram com suas famílias até a Estação das Artes conhecer mais sobre o ferromodelismo. Eu vim mais por curiosidade mesmo, né? Eu gosto bastante de pesquisar notícias, então eu encontrei essa justamente hoje, né? Aí vamos lá dar uma olhadinha, levar a nossa filha para poder olhar um pouquinho os trenzinhos, conhecer uma coisa bem diferente, né? Porque nunca tinha ouvido falar sobre isso, foi a primeira vez. Eu achei muito interessante mesmo, de verdade. Muito legal, tem muitos detalhes, é muito detalhista. Eu acho muito especial o atrativo do turismo da cidade também, porque todo dia nós estamos convivendo com os trens, né? E acaba que um evento desse dá uma outra visão
as crianças principalmente, né? Eu trouxe as minhas filhas para privilegiar também esse evento. O secretário de Cultura, Omar Bermedo, esteve presente no evento e destaca a importância dele, que está no calendário oficial do município e do estado. Tivemos nesse fim de semana aqui milhares de turistas, tanto da região da Baixada Santista quanto do estado de São Paulo inteiro. Pessoas de várias cidades do interior vieram aqui prestigiar de perto e na estação aqui das Artes, onde a Secretaria de Cultura, e já foi uma estação ferroviária importantíssima, não só para a Baixada Santista, mas como para o estado de São Paulo, para a gente é um prestígio estar recebendo esse tipo de evento tradicional na cidade, movimentando todo o comércio local, atraindo todas as pessoas que vivem aqui na cidade de Cubatão. Realmente foi uma viagem no tempo, né? Muito bacana. Obrigado, Lucas, aí pela reportagem. E falando em Cubatão, amanhã acontece a 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Você pode acompanhar na íntegra no 48.2 da sua TV e também nas redes sociais da TV Câmara Cubatão, através do Facebook e também do YouTube. E agora vamos de esporte no seu Últimas Notícias. Olha, o Peixe fez a sua parte, ganhou, mas a vitória do Ceará adiou o acesso do Santos. Após a partida, o presidente da equipe se desentendeu com os torcedores. No último sábado, a torcida santista recebeu com festa ao elenco. Uma vitória e um tropeço do Ceará garantia o tão sonhado retorno do Santos à elite do Brasileirão. E o Santos fez o seu dever de casa. Os 3 gols têm um nome em comum, Otero. O camisa 22 cobrou a falta, a zaga tirou mal e a bola sobrou para o João Basso. O defensor santista finalizou, a bola bateu no travessão e só depois disso balançou o barbante do goleiro Denis Júnior, 1-0. O segundo gol foi de pênalti e saiu aos 45 minutos do segundo tempo. Otero ganhou da marcação e caiu dentro da área. Após o VAR chamar o juiz Yuri Elino, o árbitro marcou o pênalti. Guilherme bateu forte no alto e ampliou o marcador, 2-0. Otero, que mudou a cara da partida, fez o terceiro gol. O gol que tirou o grito entalado da garganta dos 14.029 santistas presentes na vila. Otero cobrou a falta do meio da rua. A bola foi sinuosa e cheia de curvas, pingou no chão, enganou o goleiro do Vila Nova e balançou as redes. 3-0. Para garantir o acesso, o santista precisava torcer para um empate ou derrota do Ceará, o que não aconteceu. O Ceará ganhou por 2-0 e adiou o retorno do santista à Série A. Aparecendo por aqui, Saulo Mineiro colocou para o Lucas Mugri! Gol! Viva o Ceará! Na próxima rodada, o Santos com uma vitória garante o retorno à primeira divisão. O acesso não veio, mas a liderança permanece. Já o G4 ainda pode mudar, já que Sport e Mirassol ainda jogam nessa rodada. Ao final da partida, torcedores do Santos, segundo informações, criticaram o presidente do time, Marcelo Teixeira. Seu filho e aliados responderam às provocações e os torcedores foram até a porta do camarote onde o presidente santista estava. Marcelo Teixeira saiu e entrou em uma discussão com um dos torcedores. O presidente do Santos foi contido por quem o acompanhava no camarote. A polícia foi acionada para conter a confusão entre o presidente e os torcedores. E agora uma notícia triste, morreu o dono de uma voz potente e marcante, o cantor Aguinaldo Raiol. Os sonhos mais lindos. O cantor Aguinaldo Raiol morreu na manhã desta segunda-feira aos 86 anos de idade na cidade de São Paulo, após sofrer uma queda em sua casa. A informação foi confirmada pela assessoria do artista. Um dos ícones da música brasileira, Aguinaldo era conhecido por sua voz marcante, que tocou o coração de milhões de fãs. O artista começou a carreira aos 5 anos, quando participou de um programa de Renato Mursi,
na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. Aguinaldo também chegou a atuar como ator. Estreou no cinema aos 12 anos com o filme Também Somos Irmãos. Branca como o arminho, ela vivia em seu castelo abandonada, sem ter pai nem mãe, nem nada, nem amor e sem... Participou de 14 filmes e lançou 56 discos, o último deles em 2011, O Amor é Tudo. Uma estrela azul, e então amor. Os nossos sentimentos aos familiares e também amigos. E morreu também o produtor musical Quincy Jones, aos 91 anos, nos Estados Unidos. Jones foi compositor e produtor musical. Ele recebeu 28 prêmios do Grammy ao longo da sua carreira. Ele trabalhou com artistas como Frank Sinatra e também Michael Jackson. Além disso, participou da produção do consagrado disco Thriller do Rei do Pop. Em 1985, organizou a gravação do projeto We Are The World para combater a fome na África. And so we all must lend a helping hand. We are the world. Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa, pode ser próxima ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola. Um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Estamos de volta com as últimas notícias e falando com você que busca uma colocação no mercado de trabalho. Confira agora as vagas do PAT Cubatão. Você que está buscando uma oportunidade de emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho, o PAT Cubatão está com as seguintes vagas disponíveis: 16 vagas para caldeireiro, 8 vagas para soldador TIG, MIG, ER, 2 vagas para encarregado de caldeiraria e 1 vaga para auxiliar técnico de planejamento. Os interessados devem comparecer ao PAT com o currículo atualizado em mãos e contendo CPF amanhã, dia 5, das 9 da manhã até 1 da tarde. O PAT Cubatão fica na rua Doutor Fernando Costa, 1096, na Vila Couto. E a nossa semana começou chuvosa, como acompanhamos hoje. Como ficará o tempo para amanhã? Vamos conferir juntos a nossa previsão. Nessa terça-feira, Cubatão amanhece com céu nublado e a previsão aponta para chuvas leves ao longo do dia, acumulando cerca de 12,8 milímetros. As temperaturas variam entre 21 e 26 graus. O vento será suave, soprando do sul a 4 km por hora, enquanto a umidade do ar se mantém alta, entre 81% e 100%. As nuvens devem dominar o céu na maior parte do dia. E olha, início do mês é um bom momento para a gente falar sobre organização e também planejamento pessoal, incentivando o autocuidado como parte da rotina antes da correria do final do ano. Bom, sobre isso a gente vai conversar então com a Lidiane Chaves, que já está aqui com a gente, né? A nossa psicoterapeuta, que vai dar dicas excelentes para a gente. Lid, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda, uma boa noite para você. Eu que agradeço. Bom, iniciamos mais um mês, né, de muitas reflexões que podemos nos planejar, e esse planejamento pode ser colocado, inclusive, como prioridade sobre a nossa saúde.
porque é tudo tão rápido, né? Iniciamos o mês, daqui a pouco, pronto, já se perdeu, já estamos no último dia. Então, seria interessante, né, incluir como prioridade o autocuidado, ter lá no seu calendário e colocar como esse é o motivo para o meu autocuidado, não como se fosse uma rotina de trabalho mesmo, e de falar, olha, eu tenho essa obrigação comigo, né, de eu mereço uma prática de uma atividade física, de repente, um caminhar na praia, ler um livro, isso pelo menos uma vez na semana ou 2 vezes na semana, isso você vai colocar conforme a tua rotina, né? Lembrando bem, cada um segue a rotina que tem, mas é importante lembrar que ela esteja inclusa no seu calendário, assim como um trabalho, né? Não acordamos todos os dias, né? Realizamos nossos afazeres e vamos ao trabalho, a mesma coisa, o nosso autocuidado, ele tem que estar incluso ali na nossa rotina diária. Sem dúvidas, né? Eu acho que a gente vive hoje em dia essa forma de querer as coisas mais rápido, né? De uma correria extrema, que realmente o nosso corpo, a nossa saúde mental também precisa desse autocuidado, precisa desse descanso, né? A Lídia falou sobre caminhar na praia, aqui em Cubatão é banhada por rio, tem ali o Pier do Casqueiro, são ótimas rotas realmente para descansar a mente, né? Agora, Lídia, a gente indo para o lado da mulher moderna, né? Integrada a essa rotina diária de muita correria, como é que fica então para essa mulher moderna? Como é que ela enfrenta essas múltiplas responsabilidades, Lídia? São todas exigências, né, que a sociedade impõe, casa, o lado profissional, mãe, esposa, né, companheira. Então, esses momentos, né, de autocuidado é importante porque ela vai tirar um relaxamento para si, naqueles momentos mais turbulosos, né, de mais conflitos, ela consiga encarar com mais leveza, né, porque ela já tirou um tempo para se cuidar, para se olhar. Então, a rotina, né, essa bagagem moderna que tanto a mulher, né, vem aí conquistando nesse longo período de anos, e então é importante sim olhar para esse momento de merecimento, de que eu posso estar na sociedade, mas eu não preciso estar em todas as exigências que a sociedade nos impõe. Até para que não gere, né, uma ideia ali atribulada na cabeça, né, não fique algo tão confuso também. Agora, Lídia, quais são os principais sinais de que essa mulher começa a apresentar ali que está negligenciando o próprio autocuidado? Porque isso acontece, né? Muito, né? Justamente pela falta desse autocuidado. Esse momento de tirar uma pausa para si, né? De que eu sou a Mulher Maravilha, né? Vamos deixar isso aí, né, de canto. Faz parte do passado, Faz né? parte do passado. Nós estamos tanto na modernidade, estamos falando sobre a modernidade, então vamos praticar isso, né? Vamos olhar para o que realmente precisa ser cuidado. Então, depois de um dia estressante de trabalho, depois de um relacionamento, de repente, uma relação conflituosa ali com um companheiro, com um amigo, né? Quando você percebe que isso tá te tirando de si, né? Fala, peraí, o meu nível de estresse está um pouquinho mais alto, peraí, eu me comportei de uma forma um pouco inadequada do que eu estou acostumada. Aí sim, é o momento dessas pausas, momento de falar, não, peraí, eu preciso de um refresco, né? E esse refresco é justamente para pensar, repensar como está a tua semana, para repensar como é que você tem planejado o seu mês. Então, por isso, voltando lá no início, a importância do calendário, né, de se planejar e colocar como um trabalho mesmo, né, a sua rotina, o seu autocuidado na sua rotina. Colocar como obrigação, né, para que realmente a pessoa possa fazer esse autocuidado diariamente, todos os dias ali, assim como passear com o pet, por exemplo, né, que você sai e distrair um pouco. Fazer esse passeio por si só, né, e aproveitar esse momento. Agora, Lídia, quais estratégias, né, práticas você pode recomendar para essa mulher aí começar a priorizar o autocuidado dela, né, e, aliás, sem sentir culpa? Muito importante isso que você colocou, Jefferson, porque
justamente isso. Quando a mulher, né, tira esses momentos, essas pausas para se cuidar, vem exatamente esse sentimento de culpa, de não merecimento, né? E não é sobre isso que nós estamos falando, né? É importante, sim, né? Uma dica assim valiosa é tirar esse momento para o seu eu pessoal, né? Então, assim como caminhar, como ler um livro, como ir ao cinema, um determinado a cada 15, enfim, você vai colocar ali na tua rotina, porque isso, como eu disse, vai aliviar a tensão da sua mente para você lidar nos dias mais difíceis. E a outra dica também interessante é você criar rotinas, rituais de conexão contigo mesmo. E o que seria isso, né? Seria, na prática, seria um café um pouco mais demorado, né? Ah, mas eu preciso ir para um lugar tomar um café? Não, não é sobre isso. É sobre você fazer seu café da manhã em casa, mas você ter aquele momento de prazer no seu café. Ah, eu vou ter um banho mais relaxante. Ah, mas a conta de água está um absurdo. Não, né? Então, assim, por quê? Não vai ser diariamente, mas sim algo que te traga esse momento de conexão contigo mesmo. Né? Então, ouvir uma música. Justamente isso que eu ia falar, Lídia, você falou do banho relaxante em casa, quando eu estou um pouco estressado, eu vou tomar um banho e coloco uma música. Isso pode ajudar? Isso está atrelado? Realmente é eficaz? Isso ajuda? Muito, muito. E nós temos, inclusive, né, estudos falando sobre isso, porque está ligado aos nossos sinais, né, do nosso corpo. Então, o momento que você se conecta com aquilo que te dá prazer, aquilo que faz te conectar consigo mesmo, porque no dia a dia, na nossa rotina, acabamos falando... serviço, filho, o trabalho. E peraí, cadê eu? Onde eu estou no meio disso tudo? E nesses momentos, né, que tiramos para nós, é o momento de nos conectarmos, é o momento dessa conexão. Então, se um banho, se uma música te fazem bem, então aproveita isso o máximo, porque você encontrou a sua válvula, né, digamos assim, de escape, a sua válvula que vai te energizar para você dar continuidade na sua semana, né, lidar com os dias mais dificultosos. Olha, são dicas essenciais realmente, né, uma válvula de escape para você ter um momento, como se fala no dia a dia, um momento relax, né, mas também aí, claro, para você também ter o principal assunto que nós estamos falando aqui, ter esse autocuidado. Lídia, para a gente finalizar esse programa, que particularmente eu já adorei, viu? Qual a dica então que você dá para aquela pessoa que está realmente na correria, que foi o que você falou no início, e que fica pensando, não, eu não consigo, eu não tenho tempo. Não, tem como arranjar o tempo realmente. Então, qual dica você pode passar para o nosso telespectador? Se coloque como merecedora, né? Como aquilo. Eu trabalho, eu me dedico às outras pessoas, agora é o momento de eu me dedicar, né? Para mim, tirar esse momento para si. E é bem interessante uma citação que Freud nos coloca a pensar, né? É mais ou menos assim: aquele que possui olhos para ver e ouvidos para ouvir, pode se convencer de que nenhum mortal consegue guardar um segredo, né, se os lábios se mantêm em silêncio. Então ele fala com a ponta dos dedos, ele trai por todos os poros. E isso leva a nos direcionar, né, de que sim, quando não conseguimos nos expressar, falar aquilo, o nosso corpo fala. Então, tão importante quanto falar, né, é ter esses momentos que o corpo está precisando, sim, de autocuidado, não só o corpo, mas também a mente. Acho que é fundamental, né, ter a mente em dia, tranquila, para que não venha acarretar outros problemas de saúde. Lídia, muito obrigado, adorei o bate-papo de hoje, uma ótima noite para você e uma excelente semana. A nós, obrigada, boa noite. O nosso Últimas Notícias, então, fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Voltaremos amanhã a partir das 6h15. Até lá, tchau!